Olá, tudo bem com você? Meu nome é Michael Marcos e eu quero te dar as boas-vindas no nosso canal. Se você já assistiu o nosso vídeo anterior, essa é uma série. Nessa semana nós vamos falar sobre o objetivo principalmente definido, como você ter objetivos palpáveis, como você traçar metas, um plano de ação para a realização dos seus sonhos, para a realização dos seus objetivos. No vídeo anterior eu falei sobre a importância de você ter um plano de ação. E nos próximos vídeos eu vou te falar sobre como montar esse plano de ação. Mas primeiro eu quero começar com uma historinha. Quem me conhece sabe que eu adoro contar uma historinha. Um jovem tinha sonhos ousados, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco muito grande em alcançar os seus sonhos. E ele ouviu falar de um sábio que morava numa choupana nas montanhas, que tinha resposta para quase todas as perguntas. E ele logo pensou, nossa, eu preciso conversar com esse sábio vai saber me orientar, vai saber me dar a direção para a realização dos meus sonhos. E ele caminhou um certo tempo, caminhou um dia de sol, um dia de uma caminhada muito longa até chegar à choupana desse sábio. Quando ele chegou na choupana desse sábio, ele bateu a porta, o sábio abriu. E ele logo foi se apresentando, olha, eu vim aqui porque eu quero uma orientação, eu quero que você me ajude, quero que você me direcione, porque eu preciso realizar os meus objetivos, eu preciso realizar o meu sonho. O sábio, olhando para aquele jovem, percebeu que ele era um jovem determinado, um jovem ousado, um jovem focado. E ele falou para o jovem, caminhe comigo. E os dois saíram caminhando, e o sábio permaneceu em silêncio, e o jovem a todo momento olhava para o sábio, esperando que ele fosse falar alguma coisa, e o sábio permanecia em silêncio. Quando os dois chegaram à beira de uma lagoa, o jovem viu um barco, o sábio entrou naquele barco, o jovem entrou atrás com ele, e o sábio disse para ele, reme até o meio da lagoa. E ele remou, e quando chegou no meio da lagoa, o sábio disse para ele, pule na água. O jovem não pensou duas vezes, ele pulou na água. E quando ele submergiu, o sábio pegou a cabeça do jovem e afundou na água, deu um caldo nele. E o jovem não entendeu, mas ficou ali embaixo da água um pouquinho, até que o ar foi acabando, e ele começou a estranhar, e ele tentava submergir, o sábio segurava ele embaixo d'água, e ele continuou e começou a lutar, e aí ele já esqueceu que era o sábio, e ele começou a lutar contra o sábio, bater no sábio, e tentar dar socos, e tentar se soltar, e aí o sábio soltava um pouco a cabeça dele, ele recobrava, e o sábio dava mais um caldo nele, e ele começou a engolir um pouco de água, e lutar, e desesperado, até que o sábio soltou ele. E o jovem recobrou o fôlego, seu louco, por que você fez isso? Você quer me matar? Por que você fez isso? E começou a brigar com o sábio. E o sábio permaneceu calmo, tranquilo, sereno. Até que o jovem recobrou o fôlego, se acalmou e o sábio fez uma pergunta. No que você pensou quando você estava embaixo d'água? O jovem disse, eu pensava em respirar, eu pensei que eu ia morrer, eu só pensava em ar, eu queria respirar, eu queria me soltar. E o sábio disse para ele, pois bem, quando você aprender a lutar pelos seus sonhos, da mesma maneira que você lutou para respirar, o sucesso para você vai ser inevitável. Fantástico, né, pessoal? Essa história vem nos falar de algo muito importante, que é paixão. Eu preciso ter paixão pelos meus sonhos, paixão pelos meus objetivos. Quando eu levo as coisas meio, olha, vamos ver se dá certo, vamos ver se dá. Napoleão Hill dizia que as pessoas que alçam grandes feitos são aquelas que têm um objetivo determinado e obstinado. É aquela coisa de eu vou fazer ou vou morrer tentando, eu vou alcançar isso ou vou morrer lutando por isso. Thomas Edison tentou mais de 2000 vezes fazer a lâmpada. E quando ele foi entrevistado por Napoleão Hill perguntou, e se o senhor não tivesse conseguido, o que o senhor teria feito? Ele disse, com certeza estaria no meu laboratório tentando e não aqui falando com você. Veja a determinação. Então, eu preciso ter paixão pelos meus objetivos,
paixão pelos meus sonhos, colocar o meu coração nas coisas que eu estou fazendo. Realmente tem que ter um sentido os meus objetivos. Por isso que muitas vezes você traça um objetivo financeiro, mas ele não tem consistência, porque ele não gera em você paixão, ele não gera em você entusiasmo, ele não gera em você um valor. Você precisa ter um objetivo obstinado, mas esse objetivo tem que ter um significado para você. É por isso que você tem que ter metas de ser, fazer e ter, porque o sucesso vem de dentro para fora. É por isso que tantas pessoas traçam objetivos financeiros e não o alcançam. Na verdade, ela tem que ter um objetivo de agregar valor para a vida das pessoas, de construir algo, de realizar algo. E aí o financeiro é uma consequência disso. Se você resolve traçar um objetivo, eu vou ajudar o maior número de pessoas nessa situação. Aí você acaba agregando valor financeiro nisso. Quando você traça um objetivo, eu vou construir uma empresa que vai fazer isso, que vai gerar esse valor para a vida das pessoas. Aí o financeiro acompanha. Mas você precisa ter essa paixão. Talvez você seja um empresário. Você precisa entender que a sua empresa tem que gerar valor para a vida das pessoas. E que quando você gera valor para a vida das pessoas, o financeiro acompanha. Talvez você seja um profissional do marketing multinível e você precisa entender que você tem que gerar valor para o maior número de pessoas, agregar valor para a vida dessas pessoas, ajudar essas pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a melhorarem como pessoa e, consequentemente, você vai faturar com isso. Fantástico, né, pessoal? Eu preciso ter paixão no meu objetivo, foco. O foco constrói, a distração destrói. Na Bíblia diz que reino dividido não prospera. Se você está sempre dividido, vou fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, você está dividindo o seu reino e você não prospera. Se você está sempre se distraindo, sempre atrás de uma novidade, adivinha, o foco constrói, a distração destrói. E aí você vai destruindo as chances de alcançar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos. E você precisa ter consistência. Trabalhar de maneira consistente. Eu não estou dizendo que você tem que continuar batendo prego em pedra, dando murro em ponta de faca. Não. Você tem que fazer um planejamento, seguir o seu plano de maneira consistente, mas sempre avaliar o resultado. Avaliou o resultado e faz os ajustes, mas continua de maneira consistente. Anthony Robbins diz que o que muda a vida de um homem não é o que ele faz de vez em quando, mas o que ele faz de maneira consistente. Talvez você não tenha metas de leitura. Se você traçar uma meta de leitura de 15 minutos por dia, isso é uma meta consistente. E perseverar nisso, perseverar, em um mês, 15 minutos por dia, você leu 7 horas e meia. Em um ano, com 7 horas e meia de leitura, você leu pelo menos 2 livros. No prazo de um ano, dá 24 livros. 24 livros mudou completamente a sua maneira de pensar, ampliou o seu horizonte cultural, melhorou sua oratória, melhorou sua dicção, tornou você uma pessoa mais sábia, mais interessante, mas você fez isso de maneira consistente. Agora hoje eu leio 1 hora, mas passo um mês sem pôr a mão no livro. Não é consistente. Eu preciso trabalhar todas as minhas metas de maneira consistente. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Clique no nosso link abaixo, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal e aguarde que nos próximos vídeos eu vou falar agora sobre metas de ser, de fazer e de ter e como você pode fazer esse plano, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus!